A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, esse quem vos fala é Melqui Barbosa e seja bem-vindo à nossa pré-aula da EBD para jovens desse segundo trimestre de 2019. E o nosso tema hoje começa falando sobre sexo. É sobre isso que nós vamos falar a partir dessa lição e nas outras três. Venha comigo! É um prazer poder receber você aqui, professor, professora, na nossa pré-aula para jovens. E nós estamos já na sexta lição deste segundo trimestre de 2019, que está falando sobre que tema? Cobiça e orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. São conselhos práticos para que os jovens venham vencer diariamente a sua carne e edificar o seu espírito. São lições muito práticas. A primeira lição, nós demos uma introdução geral sobre os assuntos que serão abordados nesse trimestre inteiro. A partir da segunda lição até a quinta, quem lembra das últimas lições, falamos sobre dinheiro. Agora, a partir dessa lição de número 6, nós vamos falar sobre um assunto que é muito polêmico e para algumas igrejas e jovens ainda é considerado como um tabu. Não tanto pela parte dos jovens, mas para quem vai lecionar, porque é um assunto que não se fala comumente dentro das igrejas e a Escola Bíblica Dominical é o lugar perfeito para que você possa instruir os seus jovens nesse tema. E a lição 6 fala sobre sexo, uma dádiva divina. E aqui eu quero abrir um parêntese inicial para você que vai lecionar e dizer o seguinte: é necessário nós observarmos algumas coisas. Nem sempre um assunto que é lecionado nós vamos conseguir pessoas que são especialistas no assunto para falar. Quando se trata em alguma lição falando sobre saúde, nem sempre vamos conseguir trazer, por exemplo, um médico, um enfermeiro, alguém que tenha propriedade no assunto. E se você é um professor de EBD para jovens e você é solteiro, você teve a dádiva de dar essa lição justamente hoje, nesse dia 12 de maio, que é nesse domingo que você vai lecionar. Então, pense o seguinte: você é um jovem solteiro que vai lecionar a EBD. Não precisa se preocupar com absolutamente nada. As pessoas podem chegar para você e dizer assim: tá, mas você é solteiro, você vai lecionar essa aula? Claro que você pode lecionar. Por quê? Você não está falando uma opinião sua baseada em conhecimento e nem experiência. Você vai estar lecionando baseado no quê? Na lição que você está dando, e a lição está embasada onde? Na palavra de Deus. Então tudo que você falar, você não está falando a opinião de alguém ou de alguma pessoa da internet, não. Você está baseado na palavra de Deus. Então o que você vai falar é sobre a opinião de Deus a respeito do assunto do sexo. Não precisa você ser atropelado na rua para você saber que atravessar fora da faixa é errado. Dado esse recado, agora nós vamos adentrar na lição. O texto bíblico está em Gênesis, no capítulo 2 e versículo 24, que diz o seguinte: portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E a síntese diz: Deus criou o sexo para proporcionar satisfação e senso de realização em um casamento sem mácula. Se apegue muito a síntese, porque aqui nós não estamos falando a respeito apenas de sexo. Não tem como falar sobre sexualidade e não falar sobre casamento. Então você pode iniciar a sua aula falando sobre casamento, e a lição ela é muito estratégica. O primeiro tópico fala mais sobre casamento, sobre a união do homem e da mulher, e logo na segunda parte fala mais a respeito dessa área sexual. Os objetivos são simples, práticos e funcionais. Mostrar que Deus criou o homem e a mulher distintos e com objetivos específicos. Nós fomos criados, a nossa anatomia tem um propósito e ela deve seguir esse propósito. Saber que o sexo é uma dádiva divina para ser desfrutada no casamento. Aqui é o princípio de tudo. Sexo não existe sem casamento. E casamento não existe sem sexo. Então, as duas coisas sempre andam casadas. O texto bíblico que você vai ler com eles é Gênesis 2, capítulo 2, versículos 21 ao 25, a respeito da criação de Eva. A partir daquele momento, a solidão de Adão foi-se embora. A introdução fala sobre essas 4 lições que nós vamos falar, sobre a introdução de assuntos relacionados à sexualidade e logo no primeiro tópico nós vamos falar sobre o sexo e a criação do ser humano. O sexo, para a gente entender muito bem a respeito desse assunto, é necessário entender a criação do homem.
Não tem como nós falarmos sobre algum tipo de prática se não falarmos sobre o objetivo e a criação dessa prática, como que ela nasceu. E o primeiro subtópico fala o homem e a mulher como obra-prima da sua criação. Deus criou os céus, a terra, criou o jardim do Éden e no momento em que ele cria o homem é a obra-prima da sua criação. Ele faz com as suas próprias mãos, você bem conhece a história, sabe que tudo foi com o poder da voz de Deus que se criou, mas quando Deus fez o homem, repare, ele não criou apenas o homem, ele o fez. A diferença está é que quando você faz algo, é porque você se utiliza de recursos, de matéria-prima. Nesse caso foi o barro. Deus faz o homem com suas próprias mãos e depois o que ele faz? Ele olha para o homem já criado, o homem pronto, o homem no auge, né, da sua inocência, e todos os animais do campo, todos os animais criados têm uma companheira, menos Adão, e Adão se sente sozinho. Então pense, olha que coisa interessante para nós refletirmos. Adão estava num lugar perfeito, Adão era perfeito, mas Adão era um homem solitário, ele se sentia sozinho. Então, apesar de toda a criação ser perfeita, sem a mulher ao seu lado, Adão era um homem triste, era um homem sozinho. Então nós vemos aqui que Deus não fez o homem para ficar sozinho e Deus faz essa exclamação dizendo, não é bom que o homem viva só. E aí ele faz a sua companheira, que é o texto bíblico que nós lemos logo no início, falando sobre a criação da mulher. Segundo tópico, Deus criou o homem e a mulher distintos e com objetivos específicos. A mulher é a adjuntura do homem, o homem deve amar a sua mulher como ele mesmo. Então, cada um tem propósitos específicos. E na anatomia do ser humano, homem e mulher são completamente diferentes. Mas repare, Deus não fez o homem melhor do que a mulher. E Deus não fez a mulher melhor do que o homem. Tanto que, para que a procriação aconteça, agora chegamos no sexo, para que aconteça um ato sexual, é necessário que essas duas partes se unam. E eu não preciso explicar como que isso acontece, porque você sabe, os jovens também sabem. Então, nós fomos criados de formas distintas, com propósitos diferentes, mas que juntos eles se completam. E aí nasceu, então, o conceito de sexo. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, para procriação. Mas dentro do casamento, repare, o sexo sem casamento não tem propósito. E o casamento precisa ter sexo. No terceiro subtópico fala, o sexo foi criado para a procriação e a felicidade no casamento. Quando Adão olha para ela, ela é carne da minha carne. Ele está dizendo, nós somos um. Não somos dois, somos um. Deus nos criou e ele fez o sexo como uma forma de satisfação, para que o casal viesse satisfazer um ao outro. Então o sexo precisa estar presente no casamento, mas o foco principal aqui é dizer que não existe relação sexual sem casamento, porque o sexo vem a partir do princípio do compromisso e da aliança feita por Deus. Segundo tópico, o sexo, uma dádiva divina para ser desfrutada no casamento. Agora vamos adentrar mais a fundo a respeito disso. O sexo no casamento. Uma verdade já bem conhecida dos crentes é comprovada nesse versículo. O casamento foi a primeira instituição criada por Deus. Então, logo, se nós entendemos que Deus criou o casamento, o sexo também foi criado por Deus e não pelo diabo. Tem pessoas que ficam falando que, porque o sexo é um assunto meio tabu dentro das igrejas, meio um mito, alguma coisa que não pode falar em sexualidade. Mas, irmão, os jovens sabem, o acesso às informações hoje é muito rápido, no instalar de dedos você consegue ter todas as informações e eles sabem a respeito de sexo, o ato em si, como que acontece, e tem muitos que acreditam que a sexualidade não está associada a Deus, porque estão acostumados a ver na internet vídeos em todos os lugares possíveis, ao mesmo tempo que não conseguem relacionar o sexo e Deus, sendo que Deus criou o sexo, Deus fez, mas o inimigo o perverteu através do pecado. Então, a nossa desobediência faz com que nós venhamos a entender o sexo por um outro ângulo que o parece proibido. E nós devemos entender que se Deus criou o sexo e criou para o casado, logo, se eu sou solteiro, eu não tenho ainda esse direito, eu não tenho como desfrutar. Então, logo nós vamos falar bem o português brasileiro. O solteiro não deve ter relações sexuais. Ah, mas é namorado? Ah, mas é noivo?
Não, não pode. Por quê? Porque Deus instituiu para o casamento. É por isso que isso deve ser reforçado logo no início. Você tem um desafio, professor, agora falando diretamente com você. O que acontece? Existem muitas pessoas que vão estar dentro da sua sala de aula, da EBD, que possivelmente já tiveram uma relação. Você pode ver jovens que os pais não são cristãos e, quem sabe, não zelaram por esses princípios de pureza antes do casamento. Então, você pode ter também mães solteiras sendo lecionadas por você. Então, você deve buscar do Espírito Santo a direção para você falar de uma forma que não pareça que sexo é algo que é um tabu e, ao mesmo tempo, que o sexo é algo tão deliberado assim que nós não devemos dar atenção. Você deve ser muito equilibrado e pedir a direção de Deus nestas lições que vão falar a respeito desse assunto, para que você fale os princípios da palavra do Senhor sobre o sexo, sem parecer que é uma obrigação, um fardo tão árduo, um jugo tão pesado de se carregar, mas que o jovem possa ver o princípio da preservação da pureza como um troféu, que ele possa ver a sua virgindade, vamos falar bem o português, que ele possa ver a sua virgindade como um bem tão precioso que ele vai entregar a alguém que vai lhe fazer feliz, porque a união que ele terá com essa pessoa é feita pelo próprio Deus, através dos laços do matrimônio. Ele deve ver o sexo como um presente de casamento e por isso ele deve guardar esse presente para sua esposa ou para o seu esposo, levando em consideração um assunto de uma forma leve, suave, equilibrada, que não pareça ser radical a ponto de tornar-se um fardo e nem desconsiderar a ponto de não se importar e continuar nesse tabu. Então vamos ser muito equilibrados em dar esta lição. O segundo tópico, subtópico, aliás, vai falar sobre as Escrituras Sagradas, prescrevendo o casamento hétero, monogâmico e indissolúvel. Ou seja, o casamento ele deve ser entre um homem e uma mulher, deve ser entre apenas um homem e uma mulher, não é vários homens ou várias mulheres, enfim, não é nada disso. E indissolúvel, ou seja, o casamento ele é único, ele é para ser feito com uma pessoa do sexo diferente e ele não deve ser quebrado. É uma aliança que, se Deus une nos céus, ninguém poderá separar na terra. E que isso fique muito bem claro. Diante da sociedade que vivemos, é um desafio falar sobre casamento e, além do mais, falar sobre sexo no casamento. Mas, como servos de Deus, nós devemos instruir cada um dos jovens que estão ali presentes, porque a sua palavra deve valer. Ele precisa aprender com você a respeito da sexualidade no casamento e não com um colega de sala de aula que não serve a Jesus, porque talvez a pessoa não tenha essa instrução e vai acabar levando esse jovem para o mau caminho. Então, olha a responsabilidade que Deus colocou sobre a sua vida. Leve esse assunto muito a sério. Casamento indissolúvel, monogâmico e heterossexual. Amém? E nós vemos aqui falando a respeito do sexo sem culpa, que é o sexo sem mancha, sem mácula. Quando eles olhavam um para o outro no Jardim do Éden, Adão e Eva se viam nus. Eles não tinham roupas, eles não tinham ainda nessa época peles de animais, eles não tinham nada. Eles olhavam um para o outro e não sentiam culpa. Por quê? Porque havia pureza. E é isso que deve ter no casamento. O sexo deve ser sem mancha. E para o jovem solteiro, qual que é o conselho? Você deve preservar pela sua pureza até o dia que Jesus lhe abençoar com a sua esposa ou com seu esposo. Guarde isso como um presente e que ele venha ver, que você possa transmitir a mensagem de que é uma dádiva de Deus. O casamento, o sexo e essa satisfação toda. O sexo tem dois propósitos, que é a procriação, que é para levar a sua geração à frente, mas também não apenas para isso, para a satisfação do casal, para que ambos, não apenas o homem, não apenas a mulher, mas que ambos venham se satisfazer diante da presença de Deus com pureza. E essa foi a nossa sexta lição da EBD deste trimestre, que está sendo, na minha opinião, fantástico. É importante nós falarmos sobre esses assuntos, que sexo não venha mais ser um assunto tabu. Você, professor, busque a direção do Espírito Santo, não apenas conhecimento e dinâmicas para falar sobre o assunto, mas busque principalmente a graça do Espírito Santo para que quando você lecione, as vidas dos jovens sejam impactadas pela palavra que sairá da sua boca. Que Deus abençoe você, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que tenha ajudado muito você na instrução e na forma como você vai lecionar a sua aula. Não deixe de compartilhar o nosso vídeo nas suas redes sociais
confira também nossos outros vídeos aqui na IAD TV, é sempre um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Esse foi Melk Barbosa com mais uma pré-aula da EBD para jovens, que Jesus venha abençoar a sua aula maravilhosa, poderosa e cheia do Espírito Santo. Até a próxima. Tchau, tchau.